Pessoal, essa é a nossa primeira matéria, tá? Geografia, terceiros anos, tema 1, choque de civilizações. Vocês vão encontrar na página 57 do caderno do aluno, tá? Então, o que é essa matéria? Tem um pedacinho que tá aí, que vocês vão dar uma lidinha, tá? No final da página 57, começo da página 58, que ele fala, na verdade, sobre dois autores. O que escreveu até um livro, um artigo, que depois virou um livro, que é o Choque de Civilizações, que é o Samuel Huntington, e vai falar também sobre o Edward Said, que é um autor, ele é norte-americano também, nascido em Jerusalém, criado nos Estados Unidos, e ele tem uma visão que, vamos dizer assim, é muito diferente do Samuel Huntington. Então o Huntington, ele fala que depois do final da Guerra Fria, com o fim da bipolarização do mundo dividido entre socialistas e capitalistas, vai haver guerras e choques no mundo. A maioria dos conflitos que acontecem no mundo vai ser por conta de existir civilizações muito diferentes, com cultura e religião muito diferente, e exatamente por isso ele fala que todos os conflitos que vão existir a partir daquele momento, e essa teoria de choque de civilizações ela foi escrita em 1993, então ele deixa bem claro que essa teoria, a partir de agora, ela norteia os conflitos que estão existindo no mundo, tá? Então o que a gente vai falar aí? Aqui vai ser uma repartição, vamos dizer assim, tá? Uma divisão entre o mundo do Oriente e o mundo do Ocidente. O Said, ele é muito importante, ele escreveu uma obra muito importante chamada Orientalismo, onde ele destaca muito bem essa parte, que ele fala que nós, do Ocidente, nós temos uma visão do que é o Oriente. E principalmente depois do 11 de setembro, em 2001, nós temos aquela visão que todo muçulmano é terrorista. Então a gente tem assim, entre aspas, a gente tem um preconceito muito velado contra o Oriente, tá? Então o que vai acontecer aí? Tanto o Said como outras pessoas, depois eu vou mandar para vocês o link de duas pessoas falando sobre o Oriente e essa questão de choque de civilizações. Então, pessoal, vocês vão olhar lá na página 57 do caderninho do aluno, tem aqui uma nuvem de palavras, onde vocês vão olhar aqui, ó, Oriente Médio, conflitos, tem Boko Haram, tem Estados Unidos, tem Iraque, tem muita coisa escrita. Então vocês vão ver que o que está escrito nessa nuvem de palavras, ele está relacionado a Oriente e Ocidente. Vamos lembrar daquela bipolaridade do mundo que dividia o mundo entre capitalistas e socialistas? Hoje, segundo essa teoria de choque de civilizações, o mundo está sendo dividido entre Oriente e Ocidente. Só que a crítica que o Edward Said faz ao Huntington é que ele pensa na cultura como uma coisa imutável. E na verdade não é isso que acontece. Mesmo porque no livro Orientalismo, o Said ele chama a atenção que nós fazemos uma ideia de Oriente. Como nós pensamos o Oriente, a gente já tem na cabeça, a gente já tem aquela ideia formada do Oriente como as 1001 noites, aquele monte de areia do deserto, a gente pensa em camelo, a gente pensa em personagens de história. Nós temos um pensamento, né? Quando a gente fala em homens do Oriente, a gente pensa naqueles homens barbudos, de turbante, com uma roupa característica. Quando a gente fala das mulheres, a gente pensa os olhos bem pintados, bem marcados, aquela coisa escondida, porque muitas vezes a burca só aparece o olho. Então, o que a gente está deixando passar nessa coisa entre Oriente e Ocidente? Quando ele fala em choque de civilizações, ele divide o mundo em religiões e ele fala em cultura e religião. Mas a nossa crítica tem que ser, é só isso que está dividindo o mundo? E como esses conflitos que foram gerados a partir desse período pós-Guerra Fria, como que nós estamos vendo esses conflitos? Será que esses conflitos, eles não estão se aproveitando dessa ideia de que o Oriente e o Ocidente são culturas muito diferentes e religiões muito diferentes?
Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Vai seguir aqui algumas perguntinhas para vocês, tá? Na página 58 tem algumas perguntinhas que vocês vão me responder. Eu vou dar outras orientações para vocês no documento, vocês vão falar para mim. E se vocês tiverem dúvida, vocês entram em contato comigo. O que eu queria que vocês lembrassem? Quando a gente fala em Oriente, naturalmente nós vamos lembrar dos muçulmanos. E aí a gente vai lembrar, tem um videozinho que eu quero que vocês assistam, é bem curtinho, 2 minutos e pouquinho. É um escritor falando sobre a questão, que muitas vezes a gente não lembra, mas os muçulmanos também são divididos, principalmente em xiitas e sunitas, o que causa entre eles também um forte atrito. Então a gente vai lembrar Oriente, Ocidente, a gente já pensa de novo numa bipolaridade, como nós estamos dividindo esses dois e quais são as influências, certo? Então, por enquanto é isso. Estou mandando para vocês um documento. Qualquer dúvida vocês me enviam e a gente pode também marcar para fazer um plantão de dúvidas lá no Google Sala de Aulas. A gente pode fazer uma reuniãozinha no Meet e daí a gente conversa mais sobre o assunto, tá bom? Muito obrigada!